O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo Jesus, 2 cegos o seguiram, gritando: "Tem piedade de nós, filho de Davi." Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes: "Vós acreditais que eu posso fazer isso?" Eles responderam: "Sim, Senhor." Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: "Faça-se conforme a vossa fé." E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente: "Tomai cuidado para que ninguém fique sabendo." Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nunca será bastante lembrarmos a nós mesmos o valor, a importância e o alcance que deve ter em nossa vida o dom da fé. Terminamos a celebração de um ano da fé, em que a Igreja, através da palavra do Papa Bento XVI, vinha mostrando a importância da fé e nos lembrava a necessidade de aprofundarmos cada vez mais o sentido que deve ter a fé em nossa vida. E não somente aprofundar o sentido da fé, mas vivê-la e testemunhá-la, irradiando em nós mesmos o valor que tem em nós a fé, e irradiando para os outros no exercício da nossa missão cristã, o valor que pode ter a fé, o testemunho da fé para os outros. E hoje nós temos esta lição da fé. Nosso Senhor, atendendo à angústia de 2 cegos, atendeu a eles, curando-os e restituindo a eles a capacidade de ver. E eles foram de fato agraciados por nosso Senhor, enxergando como qualquer outro. Podemos imaginar não somente a alegria, mas, por que não, o desejo de dar a conhecer o que neles havia acontecido. Mesmo que nosso Senhor lhes tivesse falado: "Não espalhem", mas na realidade eles, mesmo sem o propósito de espalharem, acabaram espalhando, porque falavam, ouviam e viam, e todo mundo podia perceber que neles havia acontecido algo de extraordinário. Pois hoje celebramos, meus irmãos, minhas irmãs, um acontecimento que, a meu ver, tem sido uma pregação de fé, uma demonstração, um testemunho em pessoas ligadas a um determinado movimento na Igreja, demonstrando a sua fé.
fé que aparece clara nas suas reuniões, em tudo que aparece da própria comunidade Focolare. Quanto de fé nós podemos notar e falar aqui nesta pregação, nesta homilia. Mas lembrando os 70 anos da vida do movimento Focolare, tenho de falar espontaneamente o que me ocorre lembrar a todos o que significa para nós todos que conhecemos o movimento e para a Igreja este movimento Focolare. Celebrar 70 anos é celebrar uma belíssima história. A história primeiro, e começa por aí, a história de uma pessoa, de uma espiritualidade extraordinária, que foi Chiara Lubich. Ela é para a Igreja uma testemunha de fé, uma testemunha que irradiava a preocupação que ela possuía para com os outros, para com o mundo inteiro. Nela se manifestou, e muito viva, a ação do Espírito Santo. É Chiara Lubich, na sua pessoa, na sua espiritualidade, na sua vida, que podemos celebrar os 70 anos de vida do movimento Focolare. E depois de Chiara Lubich, a história vem mostrando, na ação do Espírito Santo, quanto aí temos a venerar e aplaudir na fé as pessoas que fazem e formam o movimento Focolare. Pessoas predestinadas por Deus, assistidas ou marcadas pela ação eficaz do Espírito Santo. Já está nos altares uma focolarina, Chiara Lubich, é bem-aventurada. E se ela está no altar para nossa veneração, uma jovem focolarina, podemos lembrar, e quantas pessoas que nós conhecemos, e lembramos outras que não conhecemos, mas de quem nós lemos tanta coisa. Idino Giordani, cuja causa de beatificação está também correndo em Roma. Ginetta, no Brasil, também pessoa que primava pelo fervor da sua santidade e era um testemunho claro e bonito. Nós conhecemos outros entre nós e não escondo a minha admiração no conhecimento que eu tive logo que cheguei a Belém. Ainda era coadjutor na arquidiocese e não me esqueço nunca de uma que eu considerava e com quem dialogava muito. Eu sabia que era uma jovem muito santa, Rosalie. Faleceu jovem, celebrei na capela de Lourdes os funerais e via e pude dizer o quanto conhecia de santidade daquela jovem. E como se não bastasse, voltemos a Chiara Lubich. Todos se recordam que pela televisão, eu diria, foi uma apoteose de expressão da Igreja no seu falecimento,
quando na Basílica de São Paulo, fora dos muros, lá estava o seu corpo, a veneração da igreja toda. Lá estava a presença espiritual do próprio Papa, não presente fisicamente, mas João Paulo II estava bem presente, e depois Bento XVI, e ainda quantos cardeais, quantos bispos, quanta gente naquela basílica para a veneração da fundadora do movimento Focolare. Era uma pessoa predestinada, sem dúvida, e foi assistida pelo Espírito Santo para dar à igreja o que hoje temos do movimento Focolare. Movimento que teve uma rápida expansão, nascendo o movimento em 1943, no contexto de uma guerra terrível. Ela foi a Segunda Grande Guerra. Ela foi o instrumento de Deus para realizar o que temos hoje de movimento Focolare. Rápida expansão e vista com carinho pela Igreja na pessoa dos papas, desde Pio XII, depois João XXIII, Paulo VI, e depois de Paulo VI particularmente, João Paulo II, o bem-aventurado João Paulo II, que acompanhava, não era só com carinho, com admiração e com condições de apresentar à igreja os seus sentimentos pessoais, as suas convicções com relação ao valor do movimento Focolare. E assim como os papas, até Bento XVI, nós podemos notar a presença dos bispos e de sacerdotes e de religiosos e de leigos no movimento Focolare. Quanto aos bispos, agrada-me lembrar que estive algumas vezes em Roma para as reuniões dos bispos amigos do movimento, lá na Mariápolis de Castel Gandolfo. E quanto fazia bem a nós todos estar ali presente, bebendo aquela espiritualidade. E da nossa parte, quando estive escutando pessoalmente Chiara Lubich falando aos bispos da reunião. E assim foi se expandindo em movimentos diversos, e todos conhecem muito bem os movimentos Geração Nova, movimentos GEM, 1, 2, 3, 4, movimentos que falam muito da vida deste movimento nesses 70 anos da sua existência. Aqui, portanto, quero falar alto o que realmente, para mim e para a Igreja de Belém, significa o movimento Focolare. E nosso arcebispo Dom Alberto, que tem uma ligação particular com o movimento, ele teria aqui oportunidade de falar com gosto do que significa para a Igreja e para a Igreja de Belém de modo particular o movimento Focolare. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs do movimento Focolare, aqui eu apelo para a união de todos, para agradecermos a Deus que nos deu este presente, que está celebrando 70 anos de existência, e que presente de pessoas e de iniciativas, desde Chiara Lubich, num trabalho de diálogo interreligioso,
num trabalho de unidade, de ecumenismo, eu diria até muitas vezes ousado, mas na verdade inspirado pelo Espírito Santo. E a igreja olha o que houve e sabe que o Espírito Santo aí estava. Vai nesta homilia, vai portanto nesta reflexão, a oportunidade que eu vejo de agradecermos o testemunho do movimento Focolare e fazermos desta missa ação de graças por ele existir, pelos 70 anos da sua existência, e fazemos da missa oportunidade e momento forte para rezarmos pelo movimento Focolare. Deus seja louvado pelos 70 anos que ele celebra. Assim seja.